Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Iniciamos mais um programa, o Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo a visão do Espiritismo sobre a história do nosso Mestre Jesus, seus ensinos, todo o conteúdo que compõe o Novo Testamento, sempre à luz da imortalidade da alma, da reencarnação e também da lei de evolução. Estamos aqui, como toda quinta-feira, a partir das 5 da tarde, ao vivo, e, portanto, convidando a você para participar. Transmitimos através do Facebook e do YouTube da Web Rádio Cristo Consolador. E você, portanto, utilizando o chat, pode, então, enviar a sua mensagem, dar o seu alô, participar do nosso programa. Como você já está vendo aí no rodapé aqui do nosso vídeo, nós temos hoje abordagem sobre os temas o mal e o remédio, acompanhando o Evangelho segundo o Espiritismo, a fé e o amor, mais um ensino de Jesus à luz da doutrina espírita. Vamos destacar também da primeira epístola aos Tessalonicenses, o tema sempre em frente. Lembrando que a epístola é redigida por Paulo de Tarso. E no final, nós teremos a presença do nosso querido José Herculano Pires, também comentando uma passagem do Evangelho. Tudo isso, então, a partir de agora, no programa O Evangelho em Espírito e Verdade. E vamos agora adicionar aqui a nossa tela, a nossa apresentação em slides, para iniciarmos, então, os nossos estudos. Você já está vendo aí na tela a capa de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, porque o primeiro tema nós vamos extrair do item 19 do capítulo 5 dessa obra, que tem por título O Mal e o Remédio. São instruções do espírito Santo Agostinho, que foram dadas na cidade de Paris no ano de 1863. E nós sabemos que todas as mensagens dos espíritos que possuem como origem a cidade de Paris, elas foram dadas nas reuniões mediúnicas da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que era coordenada, dirigida por Allan Kardec. E nós não escolhemos esse tema ao acaso. Não, porque nós estamos, na verdade, fazendo o estudo metódico, sequencial, do Evangelho segundo o Espiritismo. E estamos desenvolvendo este capítulo 5, que tem por título Bem-aventurados os aflitos. Então, nós vamos ver aqui mais uma visão aqui do Espiritismo a respeito dessa bem-aventurança do nosso Mestre Jesus. Para isso, nós vamos destacar dois trechos do texto do Espírito Santo Agostinho. Vamos, então, ao primeiro, que já está aí na tela para que você possa acompanhar. Até quando os vossos olhos só alcançarão os horizontes marcados pela morte? Ainda que tivesseis de sofrer uma vida inteira, que seria isso ao lado da eternidade de glória reservada àquele que houver suportado a prova com fé, amor e resignação? Procurai, pois, a consolação para os vossos males no futuro que Deus vos prepara. E vós, os que mais sofreis, julgar-vos-ei os bem-aventurados da terra. Então, esse é o primeiro destaque da fala do Espírito Santo Agostinho sobre bem sofrer e mal sofrer. Todos nós sabemos, isso é um fato, que ou já vivenciamos
ou já assistimos alguém vivenciar, que diante de um problema, de uma dificuldade, diante de uma dor, nós podemos, sim, bem sofrer ou mal sofrer. Se tivermos fé, amor e resignação, nós podemos bem sofrer, ou seja, sem nos desesperarmos, sem nos desequilibrarmos e sem complicarmos a situação desafiadora que está se apresentando para nós. Então, é o bem sofrer. Mas podemos mal sofrer, justamente nos desesperando, nos desequilibrando, mostrando que não temos fé, amor e resignação, como Santo Agostinho está destacando no seu texto. O planeta Terra é um mundo de expiações e provas, mas isso não significa que tenhamos o tempo todo que sofrer. A vida não é isso. Nós temos também as nossas alegrias, as nossas conquistas. Não esqueçamos que a lei divina é lei de evolução, lei de progresso, e que todos nós somos destinados à perfeição. E o que passamos aqui na Terra sempre está de acordo com as nossas necessidades evolutivas. Agora, diante do desafio, bem sofrê-lo, saber superá-lo, ou mal sofrê-lo e acabar caindo diante dessa prova, isso já é um problema nosso. Mas sempre teremos que diante da lei divina, arcar com as consequências das nossas escolhas. Se bem sofremos, se mal sofremos. E Santo Agostinho nos faz aí uma pergunta que realmente é da máxima importância. Que importa ter uma vida sofrida aqui na Terra, do nascimento até a morte, se tendo fé em Deus, resignação, confiança, se apesar de toda essa provação, nos mantemos no amor, depois da morte, nós vamos ganhar 100 por 1. Vamos ser felizes. Não vale a pena, então, bem sofrer essa provação aqui na nossa existência? Mas o problema, como Santo Agostinho fala logo no início do seu texto, é que encaramos a vida apenas e tão somente do ponto de vista material desta existência. Mas somos espíritas, e quando estudamos o espiritismo, nós nos conscientizamos, porque compreendemos que a morte não é o fim de tudo, que a vida continua sempre. Então, temos que ter esse olhar mais à frente, esse olhar espiritual sobre a nossa existência. E aí, então, Santo Agostinho nos diz que a nossa grande consolação está justamente na crença no futuro, que a bem-aventurança pode não acontecer aqui e agora, nesta encarnação, mas com certeza ela estará conosco no depois da morte, se, claro, exercermos aqui a fé, o amor e a resignação. Mas Santo Agostinho continua, e vamos agora destacar um novo trecho do seu texto, quando ele diz: o Senhor pôs o seu teto em todos os que creem nele. Cristo vos disse que a fé transporta montanhas. Eu vos digo que aquele que sofre e tiver a fé como apoio, será colocado sob a sua proteção e não sofrerá mais. Os momentos mais dolorosos serão para ele como as primeiras notas de alegria da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira de seu corpo que, enquanto este se torcer em convulsões, ele pairará nas regiões celestes,
cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Vamos compreender esta fala de Santo Agostinho. O final aqui, ele está falando apenas alegoricamente, para tentar situar a felicidade que teremos no depois da morte. E realmente, nós espíritas compreendemos que Jesus, o Cristo, é o nosso guia e modelo. Compreendemos que, com ele, Jesus, e com a visão da imortalidade da alma e da vida futura, nós só temos é que acionar o nosso potencial divino, e nesse potencial divino, a nossa fé. Porque é essa fé raciocinada, é essa fé que vai nos colocar para a frente, que fará com que consigamos superar todos os obstáculos que se apresentem para nós. E então, mesmo que a dor esteja nos visitando, por causa das provas e das expiações pelas quais temos que passar aqui na Terra, nesta encarnação, nós conseguiremos nos situar além do corpo material, deste corpo orgânico do qual nos revestimos, e que para o espírito nada mais é apenas e tão somente do que uma vestimenta. E aí, então, quando olharmos para esses quadros de dor material, quando olharmos para alguém que está no limiar, no fim desta existência humana, nós vamos lembrar que o sofrimento que estamos assistindo não é real. Porque muitas e muitas vezes o espírito, de fato, com fé, o espírito que de fato acredita em Deus e possui resignação, ele já estará além. Porque nós estamos assistindo apenas a convulsão, o final do corpo orgânico. O espírito ou alma não morre, jamais. É imortal. E se fez o bem, se trabalhou, mesmo diante da provação, para se melhorar, se aperfeiçoar, a morte para ele é nada. Pouco representará. E ele não estará sofrendo as repercussões da convulsão orgânica, desse fim do corpo orgânico. Porque ele antecipa, por assim dizer, o seu desligamento desse corpo que não mais lhe serve. E é isso que nós temos que realizar. Ou, melhor dizendo, é para isso que precisamos nos preparar. Afinal, nós abraçamos o Espiritismo, e abraçando o Espiritismo, nós dizemos que acreditamos na imortalidade da nossa alma, nós dizemos que acreditamos na existência da vida futura no mundo espiritual, nós dizemos que acreditamos na reencarnação, na pluralidade dos mundos habitados, na necessidade de perdoar as ofensas. Dizemos que acreditamos na lei de evolução. Então, é a hora, ao encararmos as provas, ou mesmo a própria morte, de demonstrarmos a nossa crença real. Mostrarmos se tudo isso realmente nos pertence, ou se é apenas teoria de palavras da boca para fora. Então, as provas e as expiações são os nossos grandes testes. É para isso que estamos aqui na Terra, para aprendermos e continuarmos, então, a nossa evolução. Tiramos, então, tudo isso. Vamos voltar aqui os slides. Tiramos tudo isso, então, do item 19, do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo,
da mensagem dada pelo Espírito Santo Agostinho, com o título O Mal e o Remédio. E o remédio, como nós vimos, está justamente na fé, na resignação e no amor. Esforcemo-nos, pois, para colocar tudo isso em prática. Muito bem, terminamos aqui a primeira parte do nosso programa, neste estudo que estamos fazendo, sequencial, de O Evangelho segundo o Espiritismo, e vamos agora passar ao destaque de hoje do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, livro que foi escrito por Caibar Schutel, grande pioneiro do espiritismo no Brasil, ele que viveu entre os séculos XIX e o início do século XX, criou a Casa Editora O Clarim, o jornal O Clarim, a Revista Internacional de Espiritismo, escreveu vários livros, e tudo isso a partir de uma cidade chamada Matão, no interior do estado de São Paulo, sendo que, à época, Matão nem era emancipada, era um distrito da cidade de Araraquara. Quando da emancipação, Caibar Schutel foi o primeiro prefeito de Matão. Que coisa extraordinária, né? Farmacêutico autodidata, um homem amor, que abraçou realmente o espiritismo como roteiro da sua vida. E entre as suas obras, ele nos entregou essa, que está aí na tela, Parábolas e Ensinos de Jesus. Nós já fizemos todas as parábolas. Estamos agora desenvolvendo os ensinos de Jesus, seguindo aqui a sequência deste livro de Caibar Schutel. E hoje nós vamos destacar o item que nós demos como título, ele dá o título, né? A fé e o amor. Uma passagem muito conhecida do Evangelho. Vamos então agora conhecê-la. Ela está no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 5, versículos 25 a 34. Mas nós não fizemos a transcrição total dessa passagem, porque ela é muito grande. Nós colocamos só o final. Mas para que você a entenda, e entenda esse final, é aquela famosa passagem da mulher que tinha um fluxo de sangue, ou seja, ela tinha uma hemorragia, que ela não conseguia curar, os médicos da época não conseguiam curar, e ela, então, ouviu falar de Jesus, dos seus ensinos, seus exemplos, as curas que ele fazia. Sabendo, então, que Jesus iria passar pela localidade onde ela residia, ela, então, foi até Jesus. Mas sabia que seria muito difícil conversar com ele, estar diretamente com ele. Então, ela foi com o seguinte pensamento: se eu conseguir tocar na veste, na roupa de Jesus, eu tenho fé que ficarei curada. E no meio daquela multidão toda, todo mundo querendo receber as bênçãos de Jesus, falar com Jesus e assim por diante, ela conseguiu tocar na túnica de Jesus. E na mesma hora, Jesus parou e se virou e disse: alguém me tocou, e de mim saiu virtude. E os discípulos olharam para Jesus: mas, Senhor, são tantas pessoas aqui à nossa volta, um verdadeiro empurra, e as pessoas querendo lhe tocar, como nós vamos saber quem foi? Mas Jesus identificou a mulher e disse a ela: filha, a tua fé te curou. Vai-te em paz e fica livre de teu mal. E, de fato, pelo que consta na narrativa de Marcos, a mulher ficou curada daquele fluxo sanguíneo, ou seja, daquela hemorragia.
Como isso pôde acontecer? Foi um milagre? Bem, para entendermos isso, vamos trazer então o Espiritismo, porque somente com o Espiritismo nós conseguimos, de fato, explicação. Para começo de conversa, para o Espiritismo, milagre não existe. Milagre, na sua concepção usual, significa derrogação da lei divina. Ou seja, milagre significa que Deus, dentro da sua lei, que rege todo o universo, estabeleceu a, mas que, num determinado momento, apesar da lei estabelecer a para aquela situação, Deus resolveu revogar a naquele momento para estabelecer B. E só naquele momento, naquela circunstância, para aquela pessoa ou aquelas pessoas. Para, na sequência, tudo voltar novamente a ser A. Então, é o milagre. Milagre. Ou seja, não pode acontecer assim, não é assim que acontece, não é o que está estabelecido na lei divina, mas foi um milagre. Deus, sabe-se lá por quê, resolveu. E nesse caso, então, teria acontecido um milagre. Deus resolveu, através de Jesus, curar aquela mulher, apesar de que a sua própria lei estabelece que esse tipo de cura não pode acontecer. Ora, Deus, sendo perfeito, a sua lei também tem que ser perfeita. E se a lei é perfeita, não cabe nela derrogação, mudança, transformação. Por isso que nós espíritas não aceitamos a existência do milagre. Tudo é natural, tudo está na lei divina, regido tanto pelas leis da matéria como pelas leis da espiritualidade. O que acontece, e aconteceu isso na época, é que muitas vezes nós não conhecemos essas leis. Não sabemos explicar o fenômeno. E por não sabermos explicar o fenômeno, nós então vamos para o campo do milagre, do sobrenatural e assim por diante. O Espiritismo não tem nada a ver com isso. E aponta nesta passagem, que foi anotada pelo evangelista Marcos, que o próprio Jesus explicou o acontecimento. Ele foi tocado por muitas pessoas. Havia uma aglomeração no seu entorno enquanto ele caminhava. E as pessoas queriam ficar curadas, queriam o milagre. Então, muitas pessoas tentaram tocar em Jesus e muitas conseguiram tocar. Mas ele disse que somente do toque dessa mulher havia saído dele, o Cristo, virtude. E aí ele se volta para a mulher e diz: a tua fé te curou. Ou seja, não houve milagre. A mulher tinha tanta fé, acreditava tanto, que ela não precisava conversar com Jesus, que ela não precisava ser atendida pessoalmente por Jesus, mas que ela podia ficar curada se apenas tocasse numa ponta da roupa de Jesus. A fé dela era tão grande que essa fé fez com que ela pudesse, então, receber os fluidos magnéticos, espirituais de Jesus, que renovaram o seu organismo físico, acabando com a hemorragia da qual ela tanto sofria e há tanto tempo. Portanto, é uma explicação natural. Sobre os fluidos, nós temos esse estudo
já em O Livro dos Espíritos, mas ele avança em O Livro dos Médiuns e vai se consolidar num capítulo inteiro do livro A Gênese, de Allan Kardec. Os fluidos, ou as energias espirituais, das quais, aliás, todos nós estamos dotados. Daí porque a existência dos médiuns curadores, ou médiuns de cura, que Allan Kardec estuda em O Livro dos Médiuns. Então, foi isso que aconteceu nesta passagem do Evangelho. Jesus não derrogou, ele não modificou a lei divina. Jesus não fez nenhum milagre. Jesus não era bruxo, feiticeiro, mago, nada disso. Ele apenas expandia de si a sua força espiritual magnética. E quem tivesse fé, fazia ligação com essa força. Daí, então, a realização muito natural das curas. E nós temos diversos exemplos na história sobre essas curas, sobre a força da fé. Tudo isso está registrado na nossa literatura, tanto ocidental quanto oriental. A pergunta que cabe aqui, e que precisa ser dirigida a nós mesmos, é: eu tenho fé? E se digo que tenho fé, qual é o grau de profundidade dessa minha fé? Eu, de fato, acredito mesmo que posso ser curado? Eu acredito mesmo nos ensinos morais de Jesus? Eu acredito mesmo que sou uma alma e que continuarei a viver depois da morte do corpo? Porque quando falamos de fé, nós temos que lembrar que ela é acionada pela nossa vontade, acionada pelo nosso pensamento. Então, como está o grau da nossa fé? Principalmente diante da dor, do sofrimento, do desafio desta existência humana. Por isso as provas. Mas Jesus foi muito claro. Filha, a tua fé te curou. Vai-te em paz e fica livre de teu mal. Confiemos em Deus, nosso Pai, em Jesus, nosso Mestre. Lembremos que todos possuímos um anjo da guarda, que é um espírito superior, sublime, que vela por nós. Que todos temos espíritos protetores. Todos trabalham pelo nosso bem. Mas que podem eles fazer se a nossa crença é diminuta? Se por qualquer coisa nós esquecemos as lições do Evangelho e do Espiritismo. Se o que falamos não está saindo do nosso coração, mas são apenas palavras vazias que nada representam, a não ser discurso. Temos essa fé? De fato? A fé dessa mulher que sabia que pelo simples fato de ver Jesus passando e tocar lá na ponta lá da sua roupa, ela ficaria curada. É um exemplo muito grande e gratificante para todos nós. Deixo aqui o convite para que você leia na íntegra os versículos 25 a 34 do capítulo 5 do Evangelho segundo Marcos, e depois pegue o livro A Gênese para estudar sobre os fluidos e compreender com maior profundidade a visão que o Espiritismo tem dos chamados milagres e das curas promovidas pelo nosso Mestre
Jesus. Nós veremos outro ensino, outra passagem de Jesus na próxima semana. Fique ligado. Porque agora, já estamos aqui na metade do programa, está na hora de passarmos a palavra a Paulo de Tarso, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, ou seja, aos cristãos da cidade de Tessalônica. Comunidade essa que foi organizada, fundada pelo próprio Paulo de Tarso. Nós estamos estudando alguns versículos dessa carta, a primeira carta, porque existem duas cartas. E hoje nós vamos ver, então, o primeiro versículo do capítulo 4 dessa carta. Está aí na tela a fala de Paulo. Vos pedimos e exortamos no Senhor Jesus que, tendo ouvido de nós como deveis viver para agradar a Deus, e assim já viveis, todavia deveis ainda progredir. Para entendermos esta fala de Paulo de Tarso, o significado, nós estamos aqui acompanhando o conteúdo do nosso livro, Paulo de Tarso e as Cartas do Evangelho. E você encontra esse livro publicado digitalmente, é um e-book, como se diz, através da Amazon. Então, você entra em amazon.com.br e aí você pode adquirir o seu exemplar desse nosso livro, Paulo de Tarso e as Cartas do Evangelho. Então, fizemos um estudo a esse respeito, né, dessa fala de Paulo de Tarso, e é esse estudo que vamos trazer a partir de agora. E sempre lembrando que somos espíritas. O Evangelho em Espírito e Verdade é um programa espírita, que tem por base os princípios que formam o espiritismo ou doutrina espírita. E a primeira coisa que aprendemos em contato com o espiritismo é que somos, todos nós, seres humanos, almas imortais. Também aprendemos que existe a pluralidade das existências, ou reencarnação. Ou seja, que já tivemos outras existências, estamos tendo esta e ainda teremos outras pela frente. Também aprendemos com o Espiritismo a pluralidade dos mundos habitados. Ou seja, não existe vida apenas aqui no planeta Terra, mas existe vida espalhada por este universo. Também aprendemos com o Espiritismo que a lei divina, ou seja, a lei de Deus, que é o princípio de tudo, é a lei do progresso ou de evolução. E que de encarnação em encarnação vamos atingindo a nossa perfeição intelectual e moral, porque se hoje somos espíritos imperfeitos, amanhã, no tempo divino, deveremos ser espíritos perfeitos. E aí também, continuando a estudar o Espiritismo, nós aprendemos que quando conseguimos fazer o bem sem maior esforço, ou seja, quando a prática do bem, da caridade, brota de nós espontaneamente, isso significa que já conseguimos adquirir em maior grau a bondade, a caridade, a fraternidade, a solidariedade, porque desenvolvemos essas virtudes nas encarnações anteriores. Entretanto, isso não significa que já sejamos perfeitos. Muito pelo contrário, estamos longe disso. Portanto, nós temos ainda progresso a realizar. Daí a fala de Paulo de Tarso. Já estamos
vivendo ou tentando viver conforme os ensinos do Evangelho, mas temos que progredir ainda mais. Em outras palavras, não podemos nos acomodar com as conquistas morais e espirituais que já realizamos, porque o acomodamento significa ficar estacionário, quando ainda temos muito a conquistar, a desenvolver. Então, nós podemos fazer a seguinte ligação. Se você já consegue ser caridoso, compreenda que você pode ser ainda mais caridoso. Se você já consegue perdoar, isso significa que você ainda pode perdoar mais e com maior profundidade. Se você já consegue tolerar o outro, qual é o pedido? Tolera ainda mais, ou seja, aqueles que são ainda mais complicados nos relacionamentos. Se você já consegue auxiliar, auxilia ainda mais. Se você já consegue ouvir com paciência, ouve ainda mais. Então, caridade, perdão, tolerância, auxílio, saber ouvir, etc. Tudo são virtudes, mas que estão num determinado grau de desenvolvimento. Então, nós podemos desenvolver mais e cada vez mais. Esse tem que ser o nosso esforço. Quando estudamos o Evangelho, nós compreendemos que só é digno de Jesus quem não olha para trás, quem não estaciona por causa de um obstáculo, mas é digno aquele que procura sempre um meio para continuar a sua caminhada, a sua jornada. E ao procurar continuar a sua caminhada, sem prejudicar a ninguém. Porque o bem só é o bem quando faz bem para todos. Sabe onde está essa assertiva? Na questão 629 de O Livro dos Espíritos. Todos nós sabemos que aqui na vida terrena nós somos defrontados por 1000 desafios, todo o tempo, porque estamos sempre diante de provas e expiações. Mas também sabemos, e é isso que o Espiritismo nos dá, que nada disso acontece por acaso, que tudo sempre tem a sua razão de ser. E devemos sempre aprender com essas situações que a vida nos oferta. Nada de parar, nem de se lamentar, mas seguir em frente. E de todos os problemas, todas as dificuldades, todos os desafios, aprender e continuar caminhando com o olhar para o futuro. Portanto, seguir em frente deve ser o lema de todo cristão, porque não nos falta amparo, auxílio e misericórdia divina. Deus nos ama acima de tudo. Então, é com o Espiritismo que devemos olhar para os que sofrem, os que padecem, os que são injustiçados, para, então, nos colocarmos a favor deles, através da caridade, para que eles não se entreguem ao desespero, possam receber o nosso socorro em nome de Jesus, em nome da caridade, e assim trabalharmos todos juntos para uma humanidade mais justa, mais solidária, para acabar com a miséria, para destruir o egoísmo que ainda nos caracteriza. E quando você não estiver conseguindo o auxílio de terceiros, lembre-se da oração, da prece. Eleve o seu pensamento a Deus, ao seu anjo da guarda,
para que você possa receber o socorro da fé, da esperança, e que os bons espíritos vão agir, sim, dentro sempre da lei divina, para minorar a sua dor, o seu sofrimento e trazer o socorro que for possível. Mas, de qualquer maneira, não esqueçamos que nós não somos este corpo, que esta existência humana não é tudo. Nós somos almas imortais e que a vida continua depois da morte. Prossigamos sempre em frente. É isso o que o Espiritismo nos solicita. É isso que a doutrina espírita traz para nós, fazendo a compreensão, então, deste texto de Paulo de Tarso, na primeira epístola aos Tessalonicenses. Vamos repetir. Vos pedimos e exortamos no Senhor Jesus que, tendo ouvido de nós como deveis viver para agradar a Deus, e assim já viveis, todavia, deveis ainda progredir, seguir em frente. Para maiores informações, para uma compreensão ainda mais profunda dos ensinos de Paulo de Tarso, deixamos então aqui a recomendação para que você conheça o nosso livro Paulo de Tarso e as Cartas do Evangelho. É uma publicação digital exclusiva da Amazon. Então você adquire o exemplar em www.amazon.com.br. Bem, nós estamos chegando ao final do programa, mas antes, vamos à nossa indicação literária espírita. Hoje estamos indicando a você, destacando aqui o livro O Médico Jesus, do nosso querido José Carlos de Luca, que é lá de São Paulo, capital. Ele tem vários livros lançados, é palestrante, e estamos indicando, então, esta obra muito bonita, muito sensível do De Luca, O Médico Jesus, para que, à luz do Espiritismo, você possa se aprofundar no Cristo, na sua missão, nos seus ensinos, e perceber o quanto ele está conosco, o quanto ele é próximo de nós. Não deixe, então, de adquirir e fazer a leitura do livro O Médico Jesus, de José Carlos de Luca, e que você encontra normalmente nas livrarias, sejam físicas ou online. Bem, agora está na hora de passarmos a palavra ao nosso José Herculano Pires, filósofo, professor, jornalista, marcou o movimento espírita brasileiro com a sua inteligência, sua sagacidade, seus estudos. Ele que nos deixou mais de 40 livros publicados. Atuou na Rádio Boa Nova, lá da Fundação Espírita André Luiz, na cidade de Guarulhos, em São Paulo, mas também teve na Rádio Mulher o programa No Limiar do Amanhã, isso lá na década de 1970. E ele encerrava o programa falando sempre sobre uma passagem do Novo Testamento. Os áudios foram resgatados pela Fundação Maria Virgínia e José Herculano Pires, estão disponibilizados no site da Fundação, e nós, então, fizemos a edição para trazer para o nosso programa apenas e tão somente a fala de Herculano Pires sobre o Novo Testamento. Vamos, então, passar a palavra a ele. Se o áudio estiver um pouco baixo, lembrando que, na época, os programas eram gravados em fita, e nós nem usamos mais isso hoje, não é mesmo? Mas eram gravados naquelas fitas de rolo ou mesmo em fitas cassete. Então, você aumente aí o volume do seu áudio. Com a palavra para conversar conosco sobre uma passagem do Novo Testamento, José Herculano Pires. O Evangelho do Cristo em Espírito e Verdade. Não segundo a letra que mata,
mas segundo o Espírito que vivifica. Abrindo o Evangelho ao acaso, encontramos em Lucas, no capítulo 15, versículo 1 e 2. Jesus recebe pecadores. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam: Este recebe pecadores e come com eles. Esta pequena passagem do Evangelho de Lucas coloca diante de nós o problema dos preconceitos religiosos existentes sempre em todo o mundo e que existiam de maneira bastante aguda no tempo de Jesus e particularmente na Palestina, e especialmente entre o povo a que Jesus pertencia, que era o povo judeu. Ora, os publicanos e os pecadores eram, como Jesus sempre ensinou, filhos de Deus, como todas as demais pessoas. E as demais pessoas que se julgavam puras, porque seguiam os rituais da sua religião, porque se submetiam às exigências das leis do Templo de Jerusalém, essas demais pessoas, em geral, não eram mais puras do que os publicanos e pecadores. Os publicanos, como sabiam, tinham apenas o pecado, se nós colocarmos o pecado restrito à sua denominação, o pecado de executar uma profissão que era considerada má em virtude de atentar contra os interesses do povo judeu. Mas os pecadores, em geral, eram aqueles que cometiam pecados e que viviam, por assim dizer, em pecado, que não ligavam para as determinações dos sacerdotes, que não obedeciam às leis da Torá, ou seja, as leis estabelecidas pelo Código Bíblico que vigorava naquele tempo. Pois bem, estas pessoas procuravam viver a sua vida à maneira que melhor correspondia não somente às suas necessidades imediatas, mas também à condição em que elas se encontravam. Muitos destes pecadores, como ocorria com os publicanos, eram pecadores porque não dispunham de elementos para poderem se conservar na pureza ritual exigida pelo templo e exigida pela religião judaica. Assim também, muitas coisas que nós poderíamos encarar nas pessoas humanas como maldade ou como uma condição de inferioridade espiritual, pode decorrer da sua falta de educação, de recursos, de orientação, de esclarecimento e assim por diante. Jesus, compreendendo isto, ele recebia a todos, mesmo porque ele tinha vindo para todos. Como ele disse certa vez, eu vim especialmente para as ovelhas desgarradas da casa de Israel. As ovelhas desgarradas eram precisamente os pecadores. Por isso ele impediu o apedrejamento da mulher adúltera. Por isso ele não exigiu de seus discípulos que ao sentar-se à mesa lavassem as mãos, e assim por diante. Ele passava por cima de todos os preconceitos da época para libertar o homem de todos aqueles prejuízos, ajudando-o a realmente encontrar a verdade espiritual. Tudo quanto era condenado pela igreja da época, era condenado, portanto, pelos sacerdotes, pelo Templo de Jerusalém, no seu poderio teológico extraordinário sobre o povo. Tudo quanto era condenado, Jesus examinava à luz da razão e da compreensão humana, e principalmente à luz do amor. O que caracteriza as atitudes de Jesus, essencialmente, é o amor. Para nós compreendermos os seus atos, temos sempre de nos lembrar de que ele agia sempre por amor. Então nós compreenderemos que ele não podia se sujeitar às prescrições danosas de uma lei que não levava em consideração a fraternidade humana e que fazia distinções entre as criaturas, colocando, por exemplo, os indivíduos que se sujeitavam aos rigores da lei no templo, muitas vezes de maneira aparente, não seguindo na realidade aquilo que fingiam seguir, estes indivíduos colocando-os acima dos outros, que lutavam com mil dificuldades para enfrentar os problemas da vida e para caminhar com dignidade entre os homens. Jesus estabelecia, assim, o reino da fraternidade humana,
mostrando a todas as criaturas que todas mereciam a atenção de Deus, a atenção do Pai Supremo, que ninguém estava deserdado na terra e que ninguém ficava desprovido da assistência espiritual de que necessitasse. Toda vez que uma instituição religiosa nega assistência a uma criatura por considerá-la impura ou pecadora, esta instituição fere os princípios fundamentais do cristianismo, como vemos nesta passagem do Evangelho. O dever do verdadeiro cristão não é afastar-se daqueles que erram, a se converterem, a se modificarem, a acertarem o seu passo na vida. Isto, entretanto, deve ser feito com a prudência com que Jesus fazia, procurando envolver estes espíritos em amor, em compreensão, e procurando ver se realmente neles havia se despertado o instinto espiritual necessário para que eles compreendessem aquilo que iam receber. Por isso Jesus disse também que não se devia tirar pérolas a porcos. Uma expressão bastante forte, mas que define bem a posição de cautela tomada por Jesus. Se era necessário fazer com que as pessoas que estavam em erro encontrassem o caminho da retificação, entretanto era necessário também, para aqueles que não queriam compreender a necessidade de se emendar, que houvesse a energia na reprimenda, a fim de que eles se corrigissem. Daí as expressões fortes de Jesus que nós encontramos no Evangelho, como aquelas de raça de víboras, sepulcros caiados e assim por diante. Jesus, na sua sabedoria infinita, ensinava aos homens o amor, mas ensinava também a necessidade da correção dos que persistiam no erro. Muito bem, aí tivemos a palavra do nosso José Herculano Pires, sobre mais uma passagem do Novo Testamento, ele com a sua segurança evangélica e doutrinária, que de fato nos toca profundamente. E com Herculano Pires, nós chegamos ao final de mais esta edição de O Evangelho em Espírito e Verdade, convidando você para estar conosco semana que vem, ou seja, na próxima quinta-feira, às 5 da tarde, pela web rádio Cristo Consolador, transmitindo simultaneamente através do YouTube e também do Facebook. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe, que possamos ter paz na nossa vida e que continuemos a trabalhar pelo bem e pelo amor na nossa humanidade, para que possamos ter, num futuro mais breve, a paz e a felicidade. Um grande abraço a você, paz na sua vida e até o próximo programa.